nível de contaminação, né? Bom, gente, eu mandei para vocês uns slides de uma revisão, né, que eu estou fazendo com vocês, das aulas do ano passado, e a gente vai iniciar, então, essa revisão novamente. Acho que ontem eu fui até os princípios contábeis. A gente vou abrir lá os slides para ver como que é onde que a gente foi, tá? Alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Esteja à vontade. Ficaram tristes com as medidas que foram tomadas? Meu marido ficou triste, ele tem uma academia, né? Meu marido tem uma academia. O boom na economia é muito grande, né, gente? Mas nós temos que pensar na vida, né? Temos que pensar na nossa vida. Vocês estão vendo o slide? Então tá bom. Então vamos lá. Ontem nós fomos até os princípios contábeis lá que a gente estava, né? Bom, aqui, só para a gente ilustrar, nós temos a escrituração contábil, né? É que ele fala, escriturar é sinônimo de registrar. Logo, a escrituração contábil é uma técnica encarregada de registrar as mutações patrimoniais em livros apropriados, e agora todo no sistema apropriado, né? Com o objetivo de conservar a história da empresa, da entidade e controlar seu patrimônio. É a base para a elaboração das demonstrações contábeis, também a principal fonte de informação fiscal, essência ao processo de tomada de decisão. Essa escrituração, hoje, ela é feita todo no sistema, né? Nós temos sistemas contábeis que é feito, as notas fiscais, elas são todas eletrônicas, então, assim, esse registro, são cruzados informações, né? Então, antes, conseguia-se ainda burlar o fisco através dos registros, né? Porque eram feitos em livros, em arquivos, e hoje não. Hoje é feito no sistema já, né? E os escritórios utilizam vários tipos de sistema para fazer esses registros, né? Só um pouquinho, alguém chegou. Voltando lá. Tá. Daí nós temos os registros. No caso da contabilidade geral, comercial, nós registramos os fatos contábeis. Esses fatos contábeis, eles existem porque existe um documento. Então, vem lá, necessário, né, um documento que prove que eu devo registrar. E nesse documento, ele vai estar o valor desse fato contábil. Então, eu tenho uma compra, uma venda, uma troca de produtos, uma devolução de mercadorias. Então, houve um fato, um pagamento de uma despesa, né, de um aluguel, o pagamento de um combustível, despesa de combustível, pagamento de funcionários, isso é fato contábil. Mas para nós registrarmos esse fato, precisa ter um documento, tá? E esse documento, ele passa pelo princípio do registro pelo valor denominador comum monetário, então ele tem que ter um valor, tem que ter a conta, tem o princípio da objetividade, que tem que existir esse documento ser registrado,
arquivado, né? Isso é feito quando ocorre um fato. O ato administrativo, né, por exemplo, são acontecimentos que não afetam esse patrimônio. Exemplificando a requisição de um novo funcionário, uma carta comercial, né? Na contabilidade pública existe o registro dos atos e fatos, mas na contabilidade geral não, só o registro dos fatos. Tá? Então aqui nós demonstramos. Ai, que aconteceu? Nós fomos até aqui ontem com o nosso slide, né? Daí vou continuar o slide de revisão, em que nós vamos, vou voltar, falar sobre os demonstrativos e os patrimônios, certo? Então, isso aqui nós vimos no semestre passado. Parou de apresentar, né, gente? Tá apresentando? Tá. No semestre passado, nós vimos aqui no módulo 2 o patrimônio. Então, isso é base contábil, né? Nós registrarmos esse patrimônio. Então, o termo patrimônio significa o conjunto de bens pertencentes a uma pessoa ou empresa, compõe-se também de valores a receber ou dinheiro a receber. O patrimônio significa o conjunto de bens, direitos pertencentes a uma empresa, incluindo obrigações a serem pagas. Tá? Então, nós temos os bens, né? Que são coisas úteis capazes de satisfazer as necessidades das pessoas, das empresas. Eles podem ser classificados em bens tangíveis, que têm uma forma física, são palpáveis. Daí ele dá um exemplo: veículos, móveis, imóveis. E os bens intangíveis são chamados bens incorpóreos, não palpáveis, não constituídos de matéria. Entre eles, nós temos as marcas e patentes, direitos autorais, etc. Então, lá na contabilidade, no balanço patrimonial, vocês vão ver lá na classificação do ativo não circulante, o ativo intangível, que vai aparecer esses bens que não são palpáveis. Ele pode ser classificado também em bens imóveis e imóveis, né? Os imóveis são aqueles vinculados ao solo, não podem ser retirados, né? Não pode, eles sofrem destruições. Nós temos os edifícios, as construções, as árvores, né? Isso são bens imóveis. Por isso que lá na contabilidade nós separamos as edificações dos terrenos, porque as edificações, elas são chamadas de bens imóveis, elas sofrem depreciação, os terrenos não. Então nós separamos. E os bens móveis são aqueles que podem ser removidos por si próprio ou por outras pessoas. Exemplo, animais, máquinas, equipamentos, mercadorias. Então, esses são os bens móveis. Tá? Aí a gente já viu semestre passado. Aí nós temos os direitos. Direitos a receber, né? Que seria o poder de exigir alguma coisa de outro, né? De alguém. São valores, direitos a receber, por exemplo, títulos, contas, inúmeros outros exemplos, aluguéis, né, a receber, pode estar lá no patrimônio. Dentro das obrigações são as dívidas com outras pessoas físicas ou jurídicas. São denominadas obrigações exigíveis, porque vai ser exigido o pagamento. Esse pagamento vai ser exigido. Nós temos, exemplo, contas a pagar, salários a pagar, aluguéis a pagar, né, etc. Só um pouquinho, gente, eu vou pegar um pouquinho d'água, tá? Me dá licença. Acabou minha água ali.
voltando aqui, nós temos o patrimônio líquido, né? Que seria a soma dos bens, direitos e obrigações. Então, isso aí a gente já viu na aula anterior. Daí, nos conceitos iniciais, né, do patrimônio líquido, ele representa o total das aplicações dos proprietários na entidade, então, a aplicação dos donos, então, seria o capital próprio da empresa, que é chamado patrimônio líquido. Seria as aplicações que é feita na empresa. É a parte do patrimônio que efetivamente sobra para seu proprietário após somar bens, direitos e subtrair todas as obrigações. Então, isso realmente é o que o empresário tem, tirando o que ele deve, o que ele tem de dívida, o que ele tem de direito a receber, ele tem lá o patrimônio líquido. Seria o investimento inicial do proprietário, denominado contabilmente de capital. Lembra que a gente viu o capital, né? Patrimônio líquido, se houver outras aplicações por parte dos proprietários, teremos acréscimo do capital. Então, assim, para crescer o capital, isso a gente vai ver em alguns lançamentos, o empresário, né, ele pode investir, sim, ou vender ações da empresa, ou investir no aumento do capital. Para isso, precisa ter toda uma regra contábil, lançamento contábil para ser feito isso, certo? Tem que ser comunicado à Receita Federal, tem toda uma tramitação para isso, certo? Por representar recursos que pertencem à própria sociedade até sua extinção, o patrimônio líquido é denominado capital próprio, também chamado de não exigível. Ele está lá do lado do passivo, ele está lá do lado das obrigações, mas é uma obrigação que não é exigida o pagamento dela, a não ser que tenha uma dissolução da sociedade. Então, aqui nós temos o balanço patrimonial, que nós vimos, né? Ele reflete a posição financeira em determinado momento de uma entidade, normalmente em 31 de dezembro. Do lado esquerdo vem as contas do ativo, do lado direito, as contas do passivo mais o patrimônio líquido. Agora eu quero perguntar, né? Se o capital, ele é positivo, certo? Uma coisa boa ter dinheiro, né? Aplicado. Se ele aparece do lado direito do passivo, né? Que ali seria o local das obrigações, certo? Por que ele aparece do lado das obrigações? Lembram disso? Vamos ver se vocês estão na sala de aula. Lucas, você lembra disso? Professora, pode repetir, por favor? Eu já esqueci. O capital seria os investimentos dos sócios, certo? Da empresa. Nossa, os cachorros estão latindo aqui, só um pouquinho. Tem bastante cachorro aí, hein? Esse investimento dos sócios, ele aparece lá do lado do passivo, junto com as obrigações. Por que o capital é chamado de obrigação não exigível? Eu não lembro, professor. Não lembra? Quem lembra? É uma obrigação da empresa para com os sócios? Certo. Olha, eu não tinha esquecido, então. Ele aparece porque ele é uma obrigação da empresa para com o sócio. Só que não é exigível, né? Igual é, por exemplo, uma conta a pagar, né? Uma dívida. Só vai ser exigido o ressarcimento para o sócio dessa obrigação que a empresa tem se tiver uma dissolução da sociedade. Certo? Muito bem, Diogo. Vou marcar um pontinho aqui para você, tá? Opa. Quer ver se esse povo não começa a falar. Muito bem. Daí nós temos aqui, então, voltando a falar, o balanço patrimonial, né? Ele reflete a posição financeira em determinado momento em uma entidade, normalmente 31 de dezembro.
Muito bem. Vamos ver se vocês estão na sala. Nayara. Você está aí? Não? Beatriz? Ah, Nayara tá. Oi, Nayara, então é você mesmo. Diga uma coisa para mim, Nayara. Por que normalmente um balanço patrimonial, em sua maioria, na verdade, ele encerra em 31 de dezembro? Nós conversamos sobre isso ano passado. Por que será que normalmente ele encerra em 31 de dezembro? Aí me pegou, professora. A Nayara não lembra. Professora, porque o balanço patrimonial ele é referente ao ano de entrada, saída, despesas. Sim, ele é referente ao ano. A Raira, ela colocou, tá? Por que nós encerramos? Normalmente, nós encerramos o balanço patrimonial ali em 31 de dezembro para facilitar a declaração do imposto de renda, tá? Que a declaração do imposto de renda das pessoas jurídicas, ela depende de dados do ano anterior, certo? O 31 de dezembro, ele foi feito no sentido de encerramento do exercício social mesmo. Igual você falou, Diogo. Se nós pegarmos o princípio da competência, que seria pela competência de exercício, nós temos que encerrar as contas de despesas e receitas e recomeçar as contas de receita e despesas do próximo ano. Então, se nós utilizarmos o princípio da competência de exercício, nós vamos fazer o fechamento anual daquelas contas. Por isso que é necessário se feche o balanço em 31 de dezembro, certo? Mais para frente a gente vai conversar novamente sobre isso, que é um tema que ele é demorado. E nós temos o balanço patrimonial, ele, de um lado, ele tem as origens e do outro lado as aplicações, né? Então, ele é chamado também de demonstrativo de origens e aplicação de recursos, o balanço patrimonial, tá? Então, todos os recursos que entram em uma entidade passam pelo passivo ou pelo patrimônio líquido. Então, tá, eu recebo recursos de contas, de empréstimos no banco. A minha empresa fez um empréstimo no banco, esse recurso vai entrar, esse dinheiro que foi feito o empréstimo, vai ficar no passivo a dívida, mas ele vai entrar lá no ativo como dinheiro, né? Esse recurso é chamado capital de terceiros. Mas também, se esse recurso for do capital próprio, que vem do patrimônio líquido, de investimento dos sócios, né? Daí ele é chamado capital próprio. Então, os recursos que entram numa entidade, eles são chamados de origens. Origina-se ou do capital próprio, ou origina-se do capital de terceiros. Os recursos financeiros ou materiais são originários dos proprietários, né? O PL, os fornecedores, governos e bancos, né? E o passivo que representa as origens dos recursos, certo? Então, nós podemos ter recebimentos dos fornecedores, dos governos, dos bancos, seriam os empréstimos. O ativo, por sua vez, evidencia todas as aplicações de recursos. Aplicação no caixa, em estoque, em máquinas, em imóveis. Então, o ativo é aplicação. Por isso que o balanço patrimonial ele é chamado demonstrativo de origem e aplicação de recursos também, tá? Aqui nós temos um desenho, né? Lembrando que o ativo vai ser sempre igual ao passivo mais o PL, tá? Sempre, sempre. A somatória do ativo vai ser a somatória do passivo mais o patrimônio líquido. Então, aqui, o ativo, as aplicações, o passivo e o PL, né? Seria as origens. Essas origens podem ser de terceiros e próprios. De terceiro seria
né, os empréstimos, as vendas a prazo, e as compras a prazo, na verdade, né, as dívidas que a gente adquire, e capital próprio, que seria. Isso aqui é tudo origem, tá? Então, o balanço patrimonial, ele é uma balança, ele é chamado de balanço porque ele é uma balança em que tem que ter um equilíbrio das contas contábeis, ó, equilíbrio das contas contábeis. Então, aqui o ativo tem que ser igual ao passivo mais o PL. Então, ele é uma balança de equilíbrio contábil, certo? Aqui, quando fala de origens de aplicação no balanço patrimonial, idealmente a principal origem de recursos para a entidade deve ser o lucro. Então, tá. Lá no patrimônio líquido, além do capital, a gente vai somando com o lucro. Lembra aqueles demonstrativos que a gente fechava? A gente soma com o lucro. O lucro é uma remuneração do capital investido na entidade pelos proprietários. Então, os proprietários recebem esse lucro, podem retirar esse lucro no final de cada exercício social, se quiser, ou investir no próprio capital, tá? Então, o lucro ele vai aparecer lá no balanço patrimonial do lado do patrimônio líquido. Vamos ver se chegou alguém. Aqui de muito cedo. Tá, voltando lá. Daí nós temos os grupos de contas, né? Que a gente viu, vocês trabalharam com o plano de contas, a gente vai continuar. Essa matéria não tem como você não rever e estar sempre trabalhando com o plano, né? Nós temos a divisão do ativo em ativo circulante, não circulante, do passivo em circulante, não circulante, e o patrimônio líquido separado, tá? Essa é a classificação das contas, grupos de contas, né, da Lei 6.404, com alterações da Lei 11.941. Se vocês pegaram um livro de contabilidade bem velho lá, se o teu pai mostrar para vocês alguma coisa, os grupos, eles eram diferenciados. Não era ativo circulante, não circulante, era ativo circulante, ativo realizável a longo prazo, ativo, ver se eu lembro, imobilizado. Então, eles eram separados, essas contas. Daí, no passivo, era passivo exigível a longo prazo. Tá? Agora, essa é a nomenclatura que aparece na contabilidade. Daí, nós temos aqueles conceitos básicos, né, do curto e longo prazo. Normalmente, curto prazo em contabilidade significa um período compreendido até o final do exercício social seguinte. Quem lembra disso? Quem que poderia me dar um exemplo de quando acontece um curto prazo? Vocês estão aí? Luiz Fernando, você está aí? Estou, professor. Você lembra disso, dessa definição de curto prazo? Curto prazo, se eu não me engano, acho que era de 1 a 3 meses, não era isso? Não. Não. O curto prazo, ele funciona do seguinte. Se eu comprei uma mercadoria que o vencimento dela é até um ano, então, por exemplo, eu vou lançar na contabilidade em curto prazo até um ano. Seria 360 dias, né? A partir dali passa a ser longo prazo, né? Então, tá, eu lanço toda a minha dívida, que eu tenho até um ano, o valor da dívida que vence até um ano.
lanço lá no curto prazo, no passivo circulante. O resto da minha dívida que perpassa um ano, se eu comprei em agosto, vamos pegar o mês de fevereiro. Fevereiro de 2021 até fevereiro de 2022, ainda é curto prazo, para mim. Passou disso, passa a ser longo prazo. Então, o que for vencer a partir de fevereiro de 2022, passa a ser longo prazo. Então, tem empresas que trabalham com longo prazo. Elas vendem em 18, 24, 36, 60, 80 meses, né? Assim como existem compras, né, que são feitas também para a nossa empresa a longo prazo. Então, curto prazo ela é até o término do exercício social, a definição ali. Curto prazo, em contabilidade, significa um período compreendido até o final do exercício social seguinte, tá? Então, e longo prazo, por sua vez, designa um período superior ao final do exercício social seguinte. Então, até um ano e até após um ano, tá? Curto e longo prazo estão associados à liquidez de ativos e passivos, ou seja, a facilidade de se transformar um ativo em obrigação de dinheiro. Então, tá. Quando vocês forem estudar análise financeira e econômica de balanços, vocês vão ver lá na análise que é feito esse cálculo da liquidez. O que é a liquidez? É a capacidade que a empresa tem de pagamento, né, ou recebimento. Então, ela tem essa capacidade de liquidez. Então, lá você vê quanto que a empresa tem, quanto a pagar a curto prazo, a receber a curto prazo e a longo prazo. Quanto mais curto prazo ela tem a receber, mais liquidez, capacidade de liquidez ela tem. Capacidade de pagamento, né, que fala. De transformação de um ativo ou de uma obrigação ou direito em dinheiro, tá? Mas aí lá vocês vão estudar liquidez corrente, liquidez geral. Daí nós temos o ativo circulante, né? Classificam-se nesse grupo os itens de maior liquidez, facilidade de transformar em dinheiro, e serão transformados em dinheiro consumidos ou vendidos a curto prazo, que é chamado capital de giro. Então, lá no balanço patrimonial, no plano de contas, as contas são agrupadas conforme a capacidade de liquidez, a capacidade de transformação em dinheiro. Por isso que aparece lá o caixa primeiro, que ele já é dinheiro, o banco, que já é dinheiro, as contas receber, que vai ser transformado em dinheiro, e os estoques, que vão se transformar em dinheiro a partir da venda. Então, esse grupo circulante é o grupo que tem maior capacidade de transformação em dinheiro. É classificado pelo grau de liquidez. Tá? Daí nós temos o ativo não circulante, né? Classificam-se, então, nesses grupos, os itens de menor liquidez, que serão transformados em dinheiro, consumidos ou vendidos a longo prazo. Tá? Então, veja bem, quando eu pego aqui o realizável a longo prazo, eu posso colocar um exemplo aqui, títulos a receber. Quando eu falo longo prazo, é após o término do exercício subsequente, então até após um ano. Então, isso significa que isso aqui vai se transformar em dinheiro, vai demorar mais um pouco para se transformar em dinheiro. Os investimentos, né? Poderíamos colocar aqui ações, né? As ações de outras companhias. Então, se nós comprarmos ações, aqui o ativo circulante, ele não é destinado à venda, tá? Vou até pôr aqui. Não é destinado à venda. Ele não faz parte da operacionalização, né? Não faz parte
operacionalização da empresa. Ele não faz parte. Deixa eu gravar. Ele subdivide-se, então, em realizável a longo prazo, investimentos, né? O imobilizado, que são bens de uso, tudo que a empresa utiliza, que daí sofre depreciação, né? Seria máquinas, equipamentos, móveis, veículos, que seriam os bens de uso da empresa, também não são destinados à venda, a não ser, pode ser vendido, mas ele não faz parte da operacionalização da empresa. E o intangível aqui, que nós podemos citar aqui, né? As marcas, patentes, né? Etc. Tá? Então, esses são o intangível. Então, essa é a subdivisão do não circulante. Daí, aqui, dentro do realizável a longo prazo, as contas principais de empréstimos, as empresas coligadas à nossa, títulos a receber. Aqui uma paradinha. Quem que poderia me dizer o que é uma empresa coligada? Beatriz? Letícia? Rafaela? Eu acho que coligada é meio que afiliado, alguma assim. Afiliada? Gabriel? O que é uma empresa coligada? Tá aí, Rafael? Ah, o Gabriel, desculpa. Gabriel. Não? Dormiu? É quando uma empresa ela tem uma influência sobre a outra, não é? Ela tem uma influência sobre a outra? Tem, sim. Uma influência sobre a outra. É uma sociedade, seria? É uma espécie de sociedade, só que ela funciona diferente. A coligada é uma ligada à outra. Por exemplo, eu tenho um exemplo bem típico, assim, seria a Klabin, né? Que a Klabin, ela tem a papel e celulose, a Klabin... fabricação de outros lá, produtos e tal. Então, é um grupo coligado, ele não seria bem uma filial, seria grupos de empresas coligadas, juntas, coligadas, tá? E essa empresa, nossa, que nem ali nós damos um exemplo, ela pode emprestar para as coligadas. Por exemplo, eu tenho um exemplo que eu acho que mais fácil é a Copel. A Copel tem Copel Transmissão, Copel Distribuição, e tem mais Copel não sei o que lá. Então, essa empresa, ela pode emprestar para as coligadas. A distribuição pode emprestar para produção, para Copel Transmissão lá. Então, eles são... Oi, fala, bem. Isso, várias outras vertentes. Várias outras vertentes. A Klabin é um exemplo, a Copel é outro, né? Que tem várias outras vertentes. Eles têm várias outras vertentes. Então, elas é um grupo, não são filiais, mas é o mesmo grupo dono de várias empresas de outras vertentes.
um grupo só. Tá? Mas isso a gente vai trabalhar um pouquinho, acho que mais para frente, tá? Daí nós temos o ativo não circulante, né? Que seriam os investimentos, são aplicações que nada tem a ver com a atividade da empresa, por exemplo, compra de ações de outra empresa, imóveis alugados a terceiros, obras de arte. Então, assim, a empresa, ela pode sim comprar um imóvel para investimento, para futuros investimentos, para, de repente, para vender mais para frente. Pode comprar obras de arte para deixar no seu patrimônio, né? Ações de outras empresas. Coloca no patrimônio, na verdade, não está destinado à venda, mas está lá no patrimônio. Ele é um investimento. As principais contas seriam os investimentos em controlados e coligadas, né, que seriam... Vou fazer uma pesquisa, depois eu passo melhor para vocês, essas controladas e coligadas para vocês, tá? E essas obras de arte, essas são as principais contas que aparecem. Controladas e coligadas. Pode deixar que na próxima aula eu falo melhor sobre isso, tá? Daí nós temos o ativo não circulante, o imobilizado, seriam os bens corpóreos destinados à manutenção da atividade operacional da empresa. E as principais contas seriam máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, imóveis, né? Ali ele colocou a fábrica, né? A edificação, né? Os veículos. Isso são as principais contas, mas vocês já estudaram o plano de contas, a gente vai continuar utilizando o plano de contas, que existem inúmeras contas que aparecem ali, né? Daí nós temos o ativo não circulante intangível, né? Mais comuns, marcas e patentes, são bens incorpóreos. Existem só no papel, não é um bem palpável, mas ele existe no papel, e tem um valor muito grande. A Coca-Cola, eu não sei como é que está agora, mas era a marca mais cara que tinha no mundo, tá? Isso, seria assim, o ativo maior da Coca-Cola é a marca, é o intangível. Vale muito mais que todos os prédios que ela tem, os veículos que ela tem, carretas e concessionárias que ela tem, tudo. O estoque de mercadorias que ela possui, equipamentos, fábricas, o maior ativo dela seria a marca. Tá? E isso acontece com várias empresas. Ela tem o ativo palpável, que seria o imobilizado, ele não chega perto da marca. Eu tenho um livro que fala sobre o valor da marca da Coca. Onde está no livro? Mas agora deve ter... Ele é de 2016, já faz uns 4 anos, eu vou fazer uma pesquisa para ver quanto que está esse valor da marca, tá? Mas ela era a empresa com a marca com o valor de marca maior do mercado. Mas deve ter outras empresas que passaram na frente. Aí nós temos o balanço patrimonial, né? O passivo circulante, que evidencia todas as dívidas com terceiros que serão pagas a curto prazo. As principais contas seriam os fornecedores, os salários a pagar, impostos a pagar, empréstimos a bancários, seriam as contas a curto prazo, né? O passivo não circulante seria as obrigações com terceiros que serão liquidadas a longo prazo, então, após o término do exercício seguinte. Nós temos os financiamentos, os empréstimos de sócios, tá? Então, às vezes, a empresa empresta, né, das coligadas, das controladas, e fica devendo. Não tem
não é exigível o pagamento tão rápido. Então, fica lá no longo prazo. Financiamentos a longo prazo, que a empresa faz para futuros investimentos, ou para investimentos mesmo já em equipamentos, em máquinas, e tudo que a empresa quiser fazer. Aí ele pode fazer um financiamento a longo prazo. Normalmente, essas contas aparecem muito em maquinários, veículos, que são bens mais caros, né? Que a empresa financia. Aí nós temos o patrimônio líquido, né? Que seriam apresenta os investimentos dos proprietários, né, o capital, mais o lucro acumulado, não distribuído aos proprietários e ainda incorporados ao capital. Então, seria, quando eu tenho um lucro acumulado, se eu não distribuir aos proprietários, eu posso acumular o valor do capital, tá? Aí, nas principais contas, nós temos o capital social, que é o capital dos sócios, ou só capital, quando não tem sociedade, as reservas, tá? Reservas, a gente vai fazer um estudo sobre as reservas, né? São vários tipos de reservas que existem. Existem reservas de capital para futuros investimentos, existem reservas essa da correção monetária, vamos tirar daqui, gente. Isso aqui caiu por terra, essa reserva da correção monetária, tá? Eu reenvio depois esse slide para vocês, eu elimino aquele lá para vocês. Nós temos as reservas de contingências, né? O que será que são contingências? Um exemplo de contingências. A empresa, ela tem reservas para contingências. Bruna, você sabe o que é uma reserva para contingências? Não, Bruna? Elvira? Tá com o nome de Viviane lá, né, Elvira? A Bruna não lembra, você lembra? Elvira, você lembra o que é uma reserva para contingências? Basicamente, gente, reserva é um valor que é deixado no balanço patrimonial, lá do lado do passivo, lá junto com o patrimônio líquido, tá? Junto com o patrimônio líquido, nós temos reserva para futuros investimentos, que é o capital, reserva de capital, e nós temos as reservas de contingência. Por exemplo, a pandemia representa uma contingência, tá? Ninguém esperava que acontecesse, né, essa pandemia. Os estudiosos bíblicos aí dizem que ela está na Bíblia. Mas, assim, de que forma seria, ninguém sabia. E assim, a contingência, ela é algo que acontece inesperado. Então, nós temos contingências que podem acontecer uma avalanche, um fogo, né, na empresa, chuvas que podem destruir a empresa, suas mercadorias, e a pandemia foi um caso de contingência. As empresas que têm reserva de contingência, aquele valor lá guarda para catástrofes, né, coisas que ela não espera. A pandemia ninguém esperava, da forma que foi, está acontecendo ainda, as empresas estão fechando as portas novamente, aí vão ficar aí uns 10 dias parados, né? De forma que isso traz prejuízos. E se a empresa deixar essa contingência guardada, não investir no capital, mas deixar no patrimônio para futuros problemas que venham a ocorrer, ela pode não vir a quebrar. Mas com essa pandemia, a gente sabe que o número de empresas que fecharam as portas são enormes, né? O Sebrae já tinha uma pesquisa que das empresas que abriam,
pequenas empresas, média de 60% dessas empresas não durava 2, 3 anos. Elas fechavam as portas. Mas com a pandemia nós tivemos assim um fluxo de fechamento de empresa muito alto, e continua fechando. Isso é básico, vocês olhem aí na cidade de vocês, o tanto de portas para alugar de empresas que fecharam. A gente fica sabendo, esses dias eu gostava de uma pizza que tinha perto da igreja católica lá, né? Uma pizzaria. Daí a minha filha falou, vamos pedir uma pizza lá. Vamos. Falei, vamos pedir lá na Dona Lu, né? Que é a pizzaria, era forno a lenha e tal. Fechou. Eu não tinha reparado. Bom, eu também não saio quase, né? Mas não tinha reparado. Daí montou um restaurante. Não sei se está lá ainda. Então, assim, é muito complicado essa questão. E essas reservas de contingência, qualquer empresa deve fazer. Seria como se a gente guardasse na poupança um valor, se acontecer alguma coisa mais grave, a gente ter aquele valor para investimento, para suprir, né, as necessidades da empresa. Isso é reserva de contingência. Mas as reservas a gente vai estudar com mais detalhes também, tá? Bom, continuando. Vocês podem parar minha apresentação, perguntar, gente. Tá? Eu vou falando, vocês não perguntam. Aí, de repente, se alguém coloca no chat lá, às vezes eu não vejo. Tá? Vamos lá, continuando aqui. Daí nós temos a demonstração de resultado do exercício, né, que vocês tiveram essa matéria o ano passado, mas a gente vai continuar trabalhando com ela, vai um pouquinho mais complexa, né? Então, o que ela é? A DRE? Ela é um resumo ordenado das receitas e despesas da entidade em determinado período, normalmente 12 meses, para conhecer seu resultado, se é lucro ou prejuízo. Aqui nós temos um exemplo, né, da DRE, da Companhia Sucesso. Ela teve uma receita de 90 mil, uma despesa de 40. Então, ela teve um sucesso, um lucro de 50 mil. Na Companhia Fracasso, ela teve uma receita de 90 mil, né, uma despesa de 110, ela teve um prejuízo de 20. Então, a DRE nada mais é uma demonstração, né, resumida de determinado período, normalmente 12 meses, no exercício social, né, e se fecha, né, vai ser o fechamento do lucro ou prejuízo da empresa. Esse lucro, ele vai lá no balanço patrimonial e lançado, e o prejuízo também. Lembram disso, né? A gente trabalhou. A DRE, né, na receita, ela corresponde em geral aos resultados, o preço de venda de mercadorias ou prestação de serviço, refletida no balanço patrimonial através da entrada de dinheiro no caixa, seria as receitas à vista, ou entrada em forma de direitos a receber, exemplo, duplicados a receber, certo? As despesas são todos os sacrifícios, todo o esforço da entidade para se obter receita, refletida no balanço através da redução do caixa ou redução de outras contas do ativo, como é o caso de desgaste de máquinas, depreciação. Então, os gastos operacionais que a empresa tem são lançados na despesa. Por quê? É necessário despesa para se obter receita. Então, ele fala, é todo sacrifício, todo esforço da entidade para se obter receita. Aqui, nós temos uma interação, né, entre o balanço patrimonial e a DRE. É isso que vocês fizeram o semestre passado. Então, o que vocês faziam? Faziam o lançamento do débito e o crédito, ia lá para o razonete, do balancete de verificação, né? Lá do balancete de verificação, vocês iam para a demonstração de resultado, aqui, a demonstração de resultado, onde vocês pegavam a receita, tiravam a despesa e achavam o resultado. Podia ser lucro ou prejuízo. Esse valor do resultado do exercício, né, vocês lançavam como lucros, né, ou prejuízo, tá?
Então, ou prejuízos também acumulados. Deixa eu acumular. Então, eu tenho um lucro ou um prejuízo. Então, minha empresa, ela pode, de um ano para o outro, ela ter lucro, acumular esse lucro, mas ela pode também ter prejuízo e acumular esse prejuízo, certo? Então, aqui, eu pego, faço a demonstração de resultado e lanço no meu balanço patrimonial, que é o fechamento, onde vai demonstrar realmente se a minha empresa teve lucro ou prejuízo. As contas do balanço patrimonial são chamadas contas patrimoniais, que são as contas do ativo, bens e direitos, e as obrigações do passivo, do capital, patrimônio líquido. E nós temos as contas de resultado, porque ela acha o resultado da empresa, que seriam as despesas, custos, as receitas, né? Os custos e as despesas, tá? Também. Essa é a demonstração de resultado, tá? Daí aqui nós temos um balanço patrimonial, um exemplo aqui, né? De um balanço patrimonial, em que nós temos as contas do ativo circulante, não circulante, imobilizado, investimentos, intangíveis, né? Aqui eu tenho um balanço patrimonial, né? Umas contas patrimoniais, e aqui a demonstração de resultado, onde aparecem as receitas, né? E é uma fórmula, na verdade, a demonstração de resultado, como a gente viu no passado, é uma receita. Seria a receita bruta menos as deduções, e daí vocês vão ver que tem os impostos incidentes sobre vendas e serviços, tem as devoluções de mercadorias, os abatimentos aqui nas deduções. Vai ser igual a receita líquida aqui, né? Então, aqui um sinalzinho de igual. Seria igual a receita líquida, menos os custos de produção ou custos de vendas, né? Também de serviços aqui. Nós podemos, porque nós temos empresa prestadora de serviços, tá? Nós temos, seria igual ao lucro bruto, é uma fórmula, tá? Menos as despesas operacionais, né? Que aqui a gente pode colocar, que seriam as despesas de vendas, as despesas administrativas e as despesas financeiras, tá? Nós chegaríamos no lucro operacional, menos as despesas não operacionais, mais as receitas não operacionais, que seria lucro nas vendas de um bem, né, aqui do ativo imobilizado, ou prejuízo nas vendas de um bem do ativo imobilizado, não tem a ver com a operacionalização da empresa, por isso que ela vem depois do cálculo do lucro operacional, porque quando eu vendo um móvel da empresa, um veículo, uma máquina, eu não tem a ver com a operacionalização, porque a minha operacionalização ou ela é de vendas, ou ela é de serviços. Então, eu não computo ali só o lucro operacional, ele só vai até quando eu diminuo as receitas e despesas operacionais, certo? Vou subir aqui um pouquinho. Aí eu tenho as receitas e despesas não operacionais, né? E vou ter o lucro antes do imposto de renda, que é o famoso LAIR, tá? Aí eu faço o cálculo da provisão para o imposto de renda, menos a provisão, né? Eu vou ter o lucro depois do imposto de renda. Tá? Aqui o apelido é PIR, né? PIR. E eu tenho lucro depois do imposto de renda, tá? Aí vem as participações, né? Que vocês vão estudar um pouquinho mais para frente. Final, eu chego no lucro
líquido. Ou resultado do exercício, tá bom? Vamos salvar. Tô vendo uma coisa aqui. Vocês lembraram dessa demonstração aqui? Lembraram dessas demonstrações? Lembraram da demonstração de resultado que nós estudamos no ano passado? Diga para mim que vocês lembraram, por favor. Que não é uma coisa que vocês nunca viram. O Luiz falou que lembrou. Luiz Fernando. Obrigada, Luiz. Ter lembrado. A Letícia também. Que bom. O ano passado, nós fomos até uma parte, né? Tô meio perdido, o Diogo disse. Tudo bem, normal. Nós fomos até uma parte, né? A gente vai revisar, né? A Bruna Lopes disse que tá que nem o Diogo. Isabela, mais ou menos, alguma coisa assim, outras não. Tudo bem. A gente vai relembrando, né? É claro que antes de eu entrar nessa parte um pouco mais complexa, a gente relembra, a gente faz uns exercícios mais simples para relembrar o ano passado, tá? Mas, basicamente, o que nós vimos no ano passado foi as contas do balanço patrimonial, as contas de demonstração de resultados, exercício, né? Voltando aqui, que seriam as contas do balanço patrimonial, seriam as contas patrimoniais, as contas de demonstração de resultados seriam as contas de resultado, certo? Então, isso foi basicamente o que nós vimos no ano passado. A gente até que avançou com a matéria, mas não chegou, claro, no que a gente gostaria. E esse ano a gente faz uma revisão e entra novamente, né? Continua a matéria, tá? Aí nós vimos a técnica do método das partidas dobradas, né? Que seria o débito, o razonete, né? O título da conta aqui, o razonete. Daí eu tinha o título da conta do lado esquerdo, o débito, do lado direito, o crédito, as aplicações do lado, né? Que seria o ativo e as origens aqui, né? Então, do lado do ativo esquerdo, do lado do passivo, lado direito, né? O passivo e o patrimônio líquido. E aqui ele diz assim: os leigos em contabilidade geralmente são levados a pensar que débito significa algo desfavorável e crédito algo favorável. Na realidade, isso não ocorre, pois tais denominações são simplesmente convenções contábeis. Tá? E quando a gente for fazer os exercícios, a gente vai rever que quando você vai para o banco, o banco é como se fosse um espelho da empresa, a contabilidade bancária, né? Por isso que aparece aquelas contas trocadas lá. Tá? Mas a gente vai revisar. Então, esse método das partidas dobradas, como a gente já viu, ele foi instituído em 1494 por Frei Luca Pacioli, né? Ele fala que não há devedor sem credor, nem credor sem devedor. A cada devedor há um credor, a cada débito tem um crédito respectivo, né? E a natureza da conta é que determinará o lado a ser utilizado para os aumentos e o lado para as diminuições. Então, quando há um aumento na conta do ativo, debita, quando há uma diminuição da conta do ativo, credita. Nossa, tá passando um som. Estão quebrando tudo aí, meu filho. Vocês ouviram o som? Pensa não. Um caixão de abelha. Um doido que passa aí. Um doido. Manda prender ele amanhã a partir das 8.
tá com o lockdown, que é a partir das 8, para aprender. Aí nós temos as contas do passivo, né? Quando diminui o passivo, debita. Quando aumenta o passivo, credita. As contas do PL, mesma coisa do passivo. Quando diminui, debita. Quando aumentar, credita. Então, isso aqui é a regra básica contábil que a gente tem que estar estudando sempre. Fazer uma colinha até, tá? Daí aqui, né? As contas do ativo, né? Do lado, o caixa, por exemplo, é uma conta do ativo. Do lado, quando aumenta o caixa, debita. Quando diminui o caixa, credita. Vai para o lado do crédito. Do passivo, diferente, ao contrário, né? Nós pegamos uma conta financiamentos aqui. Para diminuir, debita. E para aumentar, credita. No patrimônio líquido, pegamos a conta capital de exemplo. Para diminuir o débito. E para aumentar, crédito. Então, são contas contrárias. Então, toda vez que uma conta do ativo aumentar, debita. Toda vez que uma conta do ativo diminuir, credita. Lembra que a gente fazia o débito e o crédito? E no passivo é o contrário, tá? Daí nós temos um fim. Uhul! E daí, gente? Perguntas? Dúvidas? Então, professor, eu sei que eu vi isso, sabe? Minha memória se recorda do que eu vi, mas ela não se recorda o que era, o que eu vi, entendeu? Ela tá meio confusa do que ela não sabe, entendeu? Não, mas a gente, graças a Deus, né? A gente vai relembrando e a gente vai falando, e contabilidade é muito sequência, sabe? Então é bom que vocês viram o ano passado, a gente vai voltando, à medida que a matéria vai se estendendo, nós vamos voltando naqueles conceitos até a fixação, tá? Mas é basicamente isso que a gente vai trabalhar. Eu queria que vocês interagissem, perguntassem se tem dúvida, não tem, como que estão achando. Tá boa a aula? Tá muito cansativa? Sejam sinceros para mim. Eu sou forte. Né? Sexta-feira, né? Sexta-feira. Normal. É que você pegou uma bucha muito grande. Além de ser sexta-feira, a gente recebe a notícia hoje que não vai voltar presencial. E daí dá um desânimo maior ainda. Deu um desânimo mesmo. Eu também fiquei triste também. Mas assim, não sei se... Hoje de manhã eu tinha ido ao médico em Jacarezinho, né? Mas rotina, não é nada grave. Mas quando eu fiquei sabendo, mas aquilo me deu um desânimo que eu não conseguia almoçar. Eu sou normalmente, eu não me abato assim, sabe? Mas acho que assim, não foi nem por mim, por nós, porque afinal a gente vai se virando aí, né? Até. É quando a gente coloca uma expectativa grande, é difícil. Só que a gente já estava meio que falando, né? Com o pezão no chão, né? Desde a semana passada, a gente animada, a Márcia falando, Arlene, gente, a gente vai voltar, graças a Deus, que bom, incentive os alunos e tal, só vejam os alunos que têm problema de transporte, que a gente não quer prejudicar, tal. E nós ali animados também, né? E é complicado para nós somos professores presenciais, nós somos professores que gostamos de interagir com o aluno, né?
não somos professores que trabalham muito bem essa parte aí. Optou, sim, vocês optaram. Só que aquele dia que aquele rapaz fez aquela palestra, eu não concordei com ele, não, aquele dia de administração, sabe por quê? Nós não somos. Ele falou assim: agora todo mundo está. Vocês têm que aprender a ser também aulas online, não sei o quê. Ele comparou a gente com cursos online. Nós não somos curso online, porque curso online, o tutor fica sentado lá, né? O professor não interage e ninguém conhece o professor, né? E o professor dá aula para 5.000 alunos. É mais ou menos assim, né? Eu não me adaptei também. Não, mas é tudo igual. Hum, é, eu- uhum. Sim, ela era tutora, né? Mais preparada, né? Uhum, sim. Mas uma vez eles me convidaram para ser tutora na Unopar. Daí eu não tinha aula à noite, né? Fui ver, eles querem que você dê aula de tudo, até de matemática financeira, que você seja tutora. E é tipo assim, você tem uma especialização, né? Na área contábil, por exemplo, na área contábil eu me defendo bem, tenho, né, bastante conhecimento. Agora, poxa, mas daí também coloca todas as disciplinas para a mesma pessoa ser tutor, porque eles querem pagar só uma pessoa? Então, não tem cabimento. E assim, é assim, não tem necessidade de ninguém, né? Mas é isso, gente. Então vamos descansar, né? Eu acho que tá bom por hoje, né? Beijo para vocês. E a semana que vem estamos aí. Vamos continuar online, vamos ter fé. E se Deus quiser, dia 8 a gente está de volta, né? Tomara, né? Bom final de semana, gente. Abraço. Boa noite, Boa noite, professora. professora. Um Tchau, abraço. Boa professora. noite, professora. Boa noite. Tudo de bom.